A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandro Nascimento. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui de encontro ao coração dos irmãos, a qual o tema subordinado é a importância do perdão. Baseado nisso, está em Provérbios, capítulo de número 4 e versículo de número 23. Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23, que está escrito assim: sobre tudo o que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós sabemos aqui que Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada, e ele aqui nos expressa uma grande importância de nós guardarmos, na verdade, algo dentro do nosso coração. E principalmente aqui nós temos que tomar o cuidado pelo fato que o nosso coração ele atrai, na verdade, tanto como coisas boas e tanto como coisas ruins. O próprio Salomão aqui, ele expressou com as suas palavras, dizendo no versículo 23, sobre tudo o que deve guardar no coração. Mas a pergunta que ele faz, o que, na verdade, você tem guardado ou plantado dentro do teu coração? A palavra aqui, em grega, na verdade, traduzida como perdoar, significa literalmente cancelar ou remir. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação que foi algumas vezes usada no sentido perdoar. Ou seja, um débito financeiro. Muitas vezes nós sabemos que um débito após 5 anos ali, ele é perdoado. Da mesma forma, quando um cônjuge da sua família morre, e ali, pela lei, na verdade, esse débito ele é cancelado ali. A pessoa já não deve mais pelo fato de não existir mais na terra. Então aqui nós entendemos, ou melhor, para entendermos o significado desta palavra, dentro do conceito bíblico, o perdão, precisamos entender que o pecador é o devedor espiritual. Até Jesus, quando usou esta linguagem figurativa, na verdade, ele, na verdade, nos ensinou ali, os discípulos a orar. Passou ali algumas orientações aos discípulos. E ele fala com as suas próprias palavras, dizendo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Em Mateus capítulo de número 6, versículo 12, ou se você ler também Mateus 6, 9 em diante, quando chegar no versículo 12 você entenderá as próprias palavras do Senhor Jesus. Porque Jesus ele nos ensina ali a perdoar. Ou seja, aqueles que te fez o mal, aqueles que praticamente que quis te ver você em uma sarjeta, ou até mesmo te prejudicou, que feriu o seu próprio coração. Então aqui, o próprio Salomão, ele expressa também essa palavra. Mas em Mateus 6, Jesus ensinou os discípulos dizendo: perdoa as vossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles, ou seja, os nossos devedores. Então entenda aqui que
uma dívida aqui, ela é cancelada. E nós trazendo espiritualmente essas palavras, nós compreenderemos a palavra de Jesus em Mateus 6,8 e também a palavra do Salomão em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Então aqui, uma pessoa se torna devedora quando transgride a lei de Deus. Se você lê em João, 1 João capítulo de número 3, versículo 4, cada pessoa que peca precisa suportar ali a sua culpa das suas próprias transgressões. E você lendo também lá Ezequiel capítulo 18, versículo 4 ao versículo 20, o justo castigo do pecador é o resultante disso, traz um resultado, na verdade, para as consequências que irá acontecer após os seus delitos espirituais. Dizendo melhor, em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele ocupa a posição de pecador aos olhos de Deus e perde ali a sua comunhão com Deus. E, para não ficar só nas minhas palavras, você entenderá aqui as próprias palavras de Isaías, Isaías capítulo 59, o versículo 1 ao versículo 2, 59, versículo 1, no versículo 2 está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem um surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus e o vosso pecado encobre o rosto de vós, para que vós não ouça. Então, muitas vezes aqui, o próprio Isaías expressou com essas palavras, dizendo que muitas vezes o pecado que nos aflige, que faz muitas vezes nós sentimos aquela culpa, de algo que nós cometemos, nós constrangemos o Senhor Jesus, constrangemos o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui Isaías, ele diz que as nossas iniquidades fazem a gente separar do vosso Deus, chegando no ponto de Deus não ouvir a vossa oração. Porque o pecado muitas vezes é grande dentro de nós, fazendo no ponto que nós não temos mais aquela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso aqui é uma grande importância da palavra perdoar. O perdão aqui, ele é o que nos libera, na verdade. O que nos liberta também, porque quando você libera o perdão, você está libertando, na verdade, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para fazer a própria vontade do Senhor Jesus. E aqui também, falando aqui rapidamente, o perdão, ele é um caminho para a libertação da amargura, da mágoa e da ferida. Pelo perdão abrimos aqui o caminho para Deus trazer à nossa alma a cura e a própria restauração. Andar em perdão é andar em vitória com Deus. Há um poder extraordinário aqui no perdão, porque nele caminhamos na luz e na paz de Deus. Entenda que andamos em perdão, não há como o inimigo conseguir penetrar em nossas almas. Ou seja, através das nossas feridas, as acusações, vêm as calúnias, as difamações, e tudo isso nos fazem muitas vezes mal para a nossa alma, nosso espírito, chegando no ponto de nós perdermos a nossa salvação com aquele que fez os céus e a terra.
Mas entenda aqui que em Efésios capítulo de número 4, percebemos que o perdão é o caminho, ou melhor, a chave para a libertação da amargura. Deixa eu ler para você Efésios capítulo de número 4, versículo de número 32. Efésios 4, versículo de número 32. Está escrito assim. Ou melhor, aqui vamos fazer diferente. Vamos ler aqui uma parte anterior para que você possa compreender mesmo as palavras desse sábio, né? Então, assim, versículo 32, vamos no versículo 32, está escrito assim: Antes, cede para com os outros o benigno, compassivo, perdoando-se vós uns aos outros, como também Deus em Cristo vós o perdoou. Por que Paulo aos Efésios falou essa palavra? Perdoando da mesma forma como Deus nos perdoou. Eu ia ler outros versículos, mas o foco aqui é o versículo 32. Porque apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina, nos dá uma grande lição de nós lembrarmos da crucificação de Jesus, de tudo que Jesus passou. Jesus passou por problemas, por dificuldade, por calúnia. Ele foi até mesmo rejeitado. Mas um dia ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então, apóstolo Paulo, ele estava expressando aqui, temos que perdoar da mesma forma que Deus nos perdoou. Chegando no ponto, você vai lembrar ali, quando Jesus estava antes da sua crucificação, o povo começou a rejeitar, dizendo, soltem Barrabás e crucificam Jesus. E Jesus ali com os olhos de amor, com o coração cheio de amor, olhou para eles e disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E é da mesma forma que muitas vezes nós temos que fazer com aquelas pessoas que nos ferem tanto, aquelas pessoas que nos constrangem muitas vezes, que faz no ponto até mesmo de tirar que nós se saímos da presença de Deus. Então aqui nós temos que perdoar, libertar disso para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E acima de tudo isso, para que você possa viver uma vida recalcada, sacudida e transbordante no nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui você entendeu a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 32. Depois você pode ler também Colossenses, capítulo 3 e versículo 13. Você vai ver também a importância do perdão. Mas na verdade, o que é o perdão? Há várias palavras em gregas empregadas no Novo Testamento que destacam os diversos aspectos do seu significado. Vejamos aqui algumas. Primeiro, EPM, né? Que vem aqui na sua origem de se escrever EPM, que é com A-P-H-I, né? É com um P mudo aqui. Então, EPM significa deixar de ir, perdoar, e é usado 145 vezes no Novo Testamento. Olha, é usado 145 vezes no Novo Testamento. Olha a importância da palavra perdão, de você perdoar alguém. Então aqui, desde Mateus, na verdade, capítulo 3, versículo 15, até o Apocalipse 11 e o versículo 9, essas palavras denotam o perdão de dívida. Por isso lá em Mateus 6, capítulo de número 12, nós lemos lá, perdoar os nossos devedores, né? Perdoando ali as nossas dívidas, ou seja, cancelando completamente, implica ali a libertação e, na verdade, deixa as pessoas livres nesse ponto.
O segundo aqui vem de ápices, né? Ou melhor, ápesis, que significa substantivo grego. E se você ler aqui, vou até traduzir aqui para que você... Eu vou até colocar aqui em cima essa palavra, como é que se escreve, para você lembrar todas as vezes, né? E substantivo grego é usado 17 vezes, ou seja, significa despedida. Então você vai entender aqui, desde o começo até o fim, a importância da palavra perdão. E aqui também, 3, podemos colocar também charizonai, que ser gracioso, com uma palavra grega utilizada aqui também por 22 vezes. Em Efésios capítulo de número 2, versículo 32, você encontrará e verá também, porque é usada para o ato de perdão, tanto divino como humano. Em Lucas capítulo 7, versículo 42 e ao versículo 43, você anota para você ler e você compreenderá essas palavras. Então aqui tem um quarto item também, que é apoio. Na verdade é apoio, né? Mas se escreve aqui com A-P-O-L-Y-O. Eu vou colocar também aqui na descrição para que você possa entender. Ou melhor, em cima do vídeo, né? Ou seja, soltar, que no verbo grego significa deixar de ir, divorciar-se. Ou seja, em Lucas capítulo 13, versículo 12, você entende isso. Lucas capítulo 13, versículo 12, está escrito assim: vendo Jesus, clamou e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Então, muitas vezes, o que te aflige, o que te faz você não perdoar, acaba causando uma enfermidade dentro de você. Porque quando você libera esse perdão, você está com o caminho livre, acesso livre, a dívida é cancelada, você é perdoado pelo Pai, né? Aquele que fez os céus e a terra. E você ali está livre de qualquer culpa. E tudo isso, a sua vida irá fluir. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Então aqui, você lê depois Lucas capítulo de número 13, versículo 12 e Mateus 18, 27 também. E perdoar significa deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àqueles que nos feriram e não levar em conta o mal causado e não reter mágoa ou ferida disso. Agir como um incidente, na verdade, como se nunca houvesse acontecido. E muitas vezes você tem que fazer isso, fingir que aquelas palavras, aquelas atitudes, algo que te feriu, como se nunca tivesse acontecido. E você fazendo isso, a certeza é que sua vida irá galgar, irá fluir. Então entenda que o perdão dos pecados é prerrogativa dívida. Ou seja, prerrogativa de dívida. Em Salmo 130, o verso 4, você compreenderá também lendo. Jesus recebeu o poder de perdoar, ou seja, da parte do Pai. Um perdão pleno, gratuito, eterno, é oferecido quando se arrepende, na verdade, e crerem no Evangelho de Jesus Cristo. De modo que os crentes devem perdoar aqueles que nos ofendem, do modo imediato, ou melhor, abundante, definitivo, porque esse perdão deve imitar o ato divino, ou seja, esse perdão tem que imitar, na verdade, as próprias atitudes de Jesus Cristo. Nós temos que falar como Ele, andar como Ele. Nós temos que dar um testemunho como Jesus nos deu, perdoando sempre,
aquele que nos ofendido. Então, entenda que o perdão que recebemos de Deus é proporcional. O perdão que liberamos sobre os vossos ofensores, na verdade, lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, não se trata de uma questão de salvação, mas sim do bem-estar comigo e com Deus. O perdão é um ato da minha própria vontade. O perdão não depende das emoções. As emoções não são inclinadas para perdoar. Muito pelo contrário aqui. As emoções nos mandam revidar, dar troco das ofensas, das calúnias, das difamações. E se nós seguimos isso, com certeza nós iremos pecar também. Mas cabe a nós pormos na nossa carne sujeito à servidão e devemos decidir trilhar a vereda do perdão. E uma questão aqui, na verdade, é de obediência. Devemos amar, devemos perdoar, devemos cumprir cabalmente o mandamento de Jesus Cristo, descrito no sermão ali da montanha. O seu inimigo, ou seja, o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer. Se tiver sede, dá-lhe o que beber. Se quiser andar contigo 1 milha, ande com ele 2. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Entenda que você tem que vencer muitas vezes o mal com o bem. Fizeram mal a você, retribua ali com o bem, porque você pode ter certeza que quando você tiver esses atos, quando você compreender esses atos, é porque Deus ele está vivendo dentro de você e uma mudança extraordinária acontecendo dentro da tua vida. E a certeza é que o Espírito Santo de Deus ele está habitando dentro de ti. Impressionante que o servo ali ele questiona. O servo ele não questiona, na verdade. Ele simplesmente obedece às palavras e o mandamento de Jesus. O perdão, ele é composto de 2 elementos aqui. Primeiro, o natural e segundo, o sobrenatural. O natural, ele origina-se do próprio homem. O sobrenatural é da competência divina. Entenda, o natural origina-se, ele vem do homem, do próprio homem. Mas o sobrenatural, a competência vem divina, vem do Senhor Jesus Cristo. E a parte que cabe a Deus é o milagre, operar o milagre. No assunto do perdão, restaurando as almas, as emoções, o amor próprio, modificando o senso pessoal da justiça. Entenda que libertando ali das amarguras, curando do próprio inconsciente. Esse mover sobrenatural de Deus exige, no entanto, a condição que se faça para que nós, na verdade, o ser humano, lembre-se disso, que o perdão é uma escolha, é um ato de obediência à ordenância de Deus, a qual só fará milagre quando o homem cumprir o que cabe o processo do perdão. Então aqui nós vamos entender que tudo isso será proporcionado, na verdade, a alegria, a esperança e a vontade a cada dia de viver e de seguir em frente é quando o perdão dentro de nós ele entra e nós ficamos libertos dessa amargura, ficamos libertos ali, curando o nosso subconsciente. Nós também aqui podemos compreender o que acontece quando uma pessoa ela não perdoa.
Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado. Ele perde aqui a capacidade de viver o presente, porque ele sempre vai estar lembrando do passado. Sempre vai estar lembrando daquilo que te ocasionou, que te fez coisas ruins, que te feriu, na verdade. Daí porque se fere tanto, pois diante de cada atitude, ele revela aqui a dificuldade em analisar a situação como de fato ele é no momento. E aqui ele encara o presente com os olhos do passado. 2. Quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado. Estar com a sua mente constantemente cheia de lembranças, como eu disse, daqueles que foram instrumentos de mágoa. Dorme, acorda, toma café com a mente perturbada e lembrando ali do que aconteceu no seu passado. Quem não perdoa é prisioneiro da mágoa. Entenda que é comprovado isso aqui, cientificamente, que uma grande parte, ou melhor, 80% das enfermidades físicas é da origem psicossomática. Uma vez aí, eu li sobre uma mulher que vivia, na verdade, prisioneira ali das cadeiras de roda. Anos e anos ela vivia ali prisioneira em cadeiras de roda. E isso ali, ela na verdade causou isso, porque alguém ali os feriu. E ela sofrendo ali de artrose, pelo fato de não conseguir perdoar alguém que o magoou tanto, que o humilhou tanto, que o pisou tanto. Após ser ministrado ali sobre a importância do perdão, no ato da vontade ela decidiu perdoar o seu ofensor. Então logo, extraordinário aconteceu. Ali uma cura física dentro dela. Uma cura física, e também uma cura espiritual. Porque ela ali se levantou ali da cadeira de roda. Ela passou a glorificar a Deus, porque ela libertou-se do passado, libertou-se daquele que aprisionava. Então ela conseguiu ali ser liberta, tanto física como espiritualmente. E quem não perdoa é atormentado por demônios. E Mateus capítulo 18, versículo 4, esse texto mostra que o mau servo foi lançado à prisão e foi atormentado por verdugos, ou seja, por demônios, pelo fato de não perdoar. Essa palavra verdugos aqui são demônios, pelo fato de não perdoar alguém. Mas a conclusão de tudo isso, há um poder extraordinário no perdão, que nos torna livre em Deus, livre do passado, livre dos instrumentos da ferida, livre das mágoas, e nós acabamos sendo libertados. Então que você possa compreender essas palavras e entender sobre tudo isso que foi dito nesse vídeo. E quando você libera o perdão, a certeza é que Deus começará a fazer uma nova história. Livre-se desse demônio, livre-se desse mal, livre-se disso que praticamente tem te colocado na sarjeta e fazendo você ficar aí com doenças psicossomáticas, também doenças físicas causadas pela uma falta de perdão. E eu quero orar para a tua vida, para que você possa perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, aquele que lá atrás deixou mágoas dentro do teu coração, e para que você possa se libertar e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai das luzes, Senhor, Pai, a tua palavra aqui foi dita, a sua palavra aqui foi pregada. Senhor, Pai amado, o teu ensino aqui, ó Deus, ele foi contemplado, entrado ao coração dos teus servos. Mas se porventura, ó Deus,
tem algum homem, alguma mulher, algum jovem, alguma criança que no passado, ó Deus, sofreu problemas ali, ó Pai, que causou problemas psicossomáticos, mexendo, Pai, no seu psicológico, mexendo na sua mente. Deus, para que tu possa libertar eles nessa noite. Que ao ouvir esse vídeo, ou assistir esse vídeo, aonde ele passar, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa o libertar, para que o teu nome seja glorificado. Liberta esse homem, essa mulher aprisionada do passado, Pai, pela culpa, Senhor, que está no seu subconsciente, mas o liberta hoje, para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Quero agradecer aí mais uma vez a todos aí que se inscreveram no canal. Quero pedir mais uma vez para continuar se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho aí para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos. Estou aqui de volta, fiquei alguns dias sem fazer o vídeo, mas estou aqui para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Estamos chegando aí já aos 1000 inscritos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E que Deus continue falando com cada um de vocês. E lembre-se sempre, ei, não pare, Deus vai te dar vitória. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.